Seja bem-vindo. Hoje eu vou te ensinar como fazer uma pré-análise de um edital de licitação. Num vídeo anterior, eu te ensinei como você localizar um edital de licitação. Baixamos o edital 18 de 2023, um pregão eletrônico do comando do primeiro grupamento de engenharia. Eu te ensinei como você baixasse esse edital no Compressnet. Agora eu vou te ensinar como eu faria uma pré-análise para saber se eu poderia participar dessa licitação ou não. Então, vamos para o vídeo. Eu me chamo Correia Lima, tenho quase 20 anos de experiência na área de projetos básicos, licitações de obras públicas e fiscalização de obras. Estou aqui para te ensinar tudo o que eu aprendi nesses anos e que eu venho ensinando às pessoas que trabalham comigo. Então, vamos lá para o vídeo. Esse foi o edital que nós baixamos, né, no outro dia. Então, se você ainda não viu o vídeo, eu aconselho que você veja o vídeo. Então, ele gerou essa documentação aqui para a gente. Anexo A, anexo B, anexo C. Nós temos o termo de referência. Então, a documentação disponibilizada no Compressnet, muitas vezes, o órgão público ele não coloca todas as documentações, ele bota um link para você pedir autorização para baixar esses arquivos. Nesse caso aqui, os arquivos eram pequenos, então todos os arquivos estavam disponíveis no Compressnet. Então, primeira coisa, você tem que procurar o edital. Então, o nosso edital está aqui embaixo, edital 18 de 2023. Então, o documento que norteia a licitação é o edital. Então, nós vamos pegar o edital, olhar o objeto. Então, isso aqui é uma licitação da execução de serviços de conservação da fachada e coberta do bloco de próprio nacional residencial do comando primeiro grupamento. O valor da administração é R$ 271.604. Lembrando que, pela nova lei, o desconto máximo que eu poderia ofertar seria 25%, mas isso pode depender da administração da comissão de licitação. Aconselho os senhores a entrarem em contato com a comissão para verificar, porque isso é caracterizado como serviço comum de engenharia, porém o CONFEA, já em resolução, colocou que todo serviço, tanto comum como especial, é um serviço de engenharia. Então, a comissão ela poderia entender que o serviço comum de engenharia também entraria como serviço comum e não poderia ser ofertado mais do que 25% em relação a esse orçamento da administração. A data da sessão pública, que é quando vai ser dado os lances, 19 de setembro. O critério de julgamento, menor preço global, né? O modo de disputa vai ser aberto, preferencial. Então, nós já vimos o objeto. Nós vamos verificar também. Então, lembrando que eu vou fazer uma pré-análise rápida aqui, né? A proposta, a gente já sabe o dia da proposta, quando vai ser. Então, depois com calma, a gente poderia ler a parte do que eu tenho que entregar na proposta. Eu já vou direto para a qualificação técnica, para verificar se a minha empresa ela teria classificação ou não. Olha só, pessoal, uma coisa interessante aqui, ó. No item já do edital, item 6.8.2, no caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas, cujos valores forem inferiores a 75% do valor orçado pela administração. Então, é isso que eu estava falando, independente do regime de execução. Se o desconto for maior do que 25%, a comissão de licitação poderá, né, tornar inexequíveis as propostas que foram apresentadas acima desse desconto, né? Então, tem a parte de habilitação, como seria dos recursos, a impugnação do edital, e aqui não fala da qualificação. Então, a qualificação provavelmente vai estar no anexo A, no termo de referência. Então, os anexos do nosso edital, nós temos o anexo A, o termo de referência, depois nós temos do apêndice do anexo A, termos justificativas, memória de projeto, representações gráficas, especificação, planilha orçamentária e IRT.
O anexo B é minuta o termo de contrato, então como será o seu contrato com a administração pública, quais cláusulas tem, aconselho dar uma leitura. Modelo de proposta de preço, modelo de ordem de serviço, capeador, requerimento do aditivo, modelo de comunicação, termo de recebimento provisório e definitivo. Ok? Então, nós vamos agora para o termo de referência. Então, o nosso termo de referência, o que a gente vai procurar aqui? Então, a gente sabe que o serviço, né, ele vai representar 271 mil. Existe uma planilha orçamentária que depois a gente vai fazer uma análise preliminar dela, né? Nós entraríamos aqui na parte a vistoria. Se eu vou querer fazer vistoria, se é obrigatório ou não, então tem que verificar. Nesse caso aqui, vamos verificar a avaliação, prévio no local, é segurado ao interessado o direito de realizar a vistoria. Ele diz como você realizar, serão para a vistoria o representante legal da empresa, o responsável técnico de que está devidamente identificado. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria então foi a vistoria opcional aqui, né? Lembrando que o TCU ele prefere que não seja obrigatória, somente o último caso tem que ser justificado, para evitar conluio entre as empresas. Então aqui poderá, mas caso ele não for fazer a vistoria, ele deverá prestar uma declaração formal, assinada, senão isso aqui pode ser motivo de desclassificação, pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições de peculiaridade da contratação. Então, se você já conhece a área, se você não conhece, você vai ter que verificar onde eu vou instalar, onde eu vou colocar meu pessoal, se eu vou ter que o mercado, se eu consigo preços acessíveis, tal. Por exemplo, na Amazônia, se eu vou fazer obra na Amazônia, eu vou ter que verificar transporte, vou ter que verificar quanto custa o cimento ou material naquela localidade. Então é interessante, às vezes, visitar o local ou ter esse conhecimento prévio. É importante ler modelo de execução do objeto. Então, como será aquele objeto? Aqui, nessa licitação, a execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica. Vai ter o início da execução do objeto 10 dias após da ordem de serviço. Seguirá o cronograma físico-financeiro. Ressalta-se que o prazo de execução será de 180 dias. Então, a empresa terá 180 dias consecutivos, né, corridos, sendo que o início da execução autorizado e o término previsto estarão descritos na ordem de serviço, já considerando esses primeiros 10 dias consecutivos. Quando os serviços contratados foram concluídos, caberá ao contratado apresentar comunicação por escrito. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabíveis, à conclusão de todos os testes de campo. A contratada realizará inspeções minuciosas nos serviços. Após a inspeção, será lavrado o termo de recebimento provisório, com 2 vias. A contratada fica obrigada a reparar e corrigir os erros, remover, reconstruir ou substituir. Para a de recebimento definitivo, pelo gestor de contrato, será elaborado o relatório circunstanciado pela administração contratual, contendo registro. O termo de recebimento definitivo dos serviços contratados será lavrado em até 90 dias consecutivos da lavratura do termo de recebimento provisório. Então, depois que eu fizer a entrega provisória, eu tenho 90 dias para corrigir qualquer pendência. Por que é interessante ler isso aqui? Porque às vezes ele detalha alguma especificidade desse contrato, tá? Por isso que é interessante verificar como a administração pública colocou isso. Gestor de contrato analisará os relatórios, emissão do termo circunstanciado, na hipótese de verificação que se refere ao subitem anterior não ser procedida dentro do prazo. A execução do serviço. Então, prazo de execução 180 dias, prazo de vigência 365 dias. Recebimento provisório 5 dias consecutivos após o ofício da contratada e o definitivo 90 dias. Então, basicamente, aquelas são as peculiaridades desse contrato. Modelo de gestão de contrato normalmente é padrão, né, em relação aos editais do modelo, mas é interessante dar uma lida. O que vai ser cobrado do gestor de contrato, tudo, o que vai ser cobrado, critério de pagamento, quanto tempo você vai demorar para receber. Então, os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 dias pelo fiscal técnico, mediante 5 dias, mediante termo detalhado
quando verificado. Então, nesse aqui diz o que a empresa tem que entregar no momento de cada serviço. Vamos seguindo em frente, né? O nosso objetivo aqui é verificar se vale a pena entrar na licitação ou não. Então, eu verifiquei o valor da obra, o dia de entrega da minha proposta, verifiquei a especificidade dessa contratação e eu vou ir para a qualificação técnica, né? A habilitação jurídica fiscal normalmente é mesmo todo o processo. A econômica também, a não ser se tiver alguma coisa especial, então é interessante dar uma lida, mas normalmente não se pede diferente disso, a não ser quando é justificado. E a qualificação técnica. Então, nós temos outro vídeo aqui no canal explicando qual a diferença da qualificação técnica operacional da profissional. Então, ele pediu na qualificação técnica profissional textura acrílica em parede e revestimento cerâmico para a parede. E na operacional, textura acrílica com quantitativo mínimo 368 metros quadrados, revestimento cerâmico, paredes internas, quantitativo mínimo de 38 metros quadrados. E olha só que interessante, não será admitida para fins de comprovação de quantitativo mínimo a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante. Então, nesse caso, ele proibiu, né, o somatório de atestado. Não será admitida para fins de comprovação de quantitativo mínimo a apresentação e o somatório diferente. Ok, senhores? Então, nesse caso, ele entendeu que não será admitido a apresentação desse atestado. Então, se você tem uma obra que tenha todos esses serviços incluídos, você poderá participar desse certame. Basicamente é isso. Nós vamos então para o nosso cronograma. Então, muita gente ia direto no orçamento, né? Por que eu considero o cronograma antes do orçamento? Ok? Então, o orçamento a gente tem que estudar mais detalhado. A pessoa que for fazer, não vai ser o objetivo desse vídeo aqui, ele deveria estudar o orçamento, trabalhar no orçamento, fazer a pesquisa da curva A de insumos. Então, nosso objetivo aqui é fazer uma análise prévia verificando se vale a pena participar da licitação ou não. Então, o primeiro passo é ver o valor, a localidade, a forma que eu vou ser cobrado no meu contrato, né? A especificidade do contrato, como foi mostrado aqui. A qualificação técnica para verificar se eu tenho aquela qualificação ou não. E também, depois eu vou para o cronograma. Por que eu iria para o cronograma? Porque você precisa ter um capital de giro para trabalhar aquilo. Se você for uma empresa pequena, às vezes você não vai ter aquele capital de giro ou vai ter que verificar como fazer aquele empréstimo para ter aquele desembolso financeiro. Então é interessante você verificar quando você vai ser contratado. Então, nesse edital aqui, se a gente olhar no edital do pregão, nós temos a data da proposta. 19 de setembro. Okay? Então, 19 de setembro você vai entrar com a proposta. Vamos analisar que eu tenho aí recursos e contra-recursos. Vamos considerar que é 19 de setembro. Isso aqui seria a abertura. Vamos supor que nós temos uns 15 dias aí para tramitar todo o recurso, né, entregar a proposta, ser analisada pela empresa, tudo. Então, uma adjudicação aproximadamente dessa licitação, ela seria, vamos lá, 29, dia 6 de outubro, lá para o dia 9, 10 de outubro. Então, nós então seríamos contratados, seria homologado, empenhado e seria chamado para fazer o contrato ali pelo dia 16, mais uma semana, vamos supor.
Então, você vai começar provavelmente lá para o dia 23 a 30 de outubro. Já estaremos começando quase novembro. Então, esse mês aqui, ele seria novembro. Vamos colocar uma máquina de se escrever aqui. Aproximadamente novembro. Dezembro. Janeiro de 24. Fevereiro. Março, abril. Então, isso que vai ser cobrado dos senhores. Provavelmente, né? Se tudo correr como planejado. Olha só que interessante. Em novembro, você teria que ter um desembolso aproximadamente de quase 39 mil. Tá? Então, você vai ter que bancar aproximadamente 39 mil de material, supondo aí, lógico que você tem que fazer seus cálculos, isso pelo preço da administração, para realizar aquele serviço. Ok? E uma análise prévia, então nós sabemos que na virada do ano, a maioria da administração pública, ela faz a última medição por volta do dia 15 de dezembro. E só começa a receber crédito novamente para fazer o numerário somente em fevereiro ou março. Então, vamos dizer, de novembro até dezembro, você vai conseguir medir aqui, provavelmente, em torno de 40 mil. Então, a sua primeira medição em dezembro seria aproximadamente de uns 40 mil. Ok? Então, você vai ter que ter, você só vai receber isso aqui provavelmente no final de dezembro. Então, você vai ter que gastar no primeiro mês 40 mil, você vai gastar no segundo mês 46 mil, em janeiro também, e você só vai receber em fevereiro esses dois valores, de dezembro e janeiro. Fevereiro, no final de fevereiro ou março. Então, nisso daqui você vai ter que ter esses 3 meses aqui de caixa, para manter a solicitação em andamento. Porque o fevereiro você só vai receber em março. O de janeiro você só vai receber no final de fevereiro ou início de março, dependendo da liberação do numerário no próximo ano. Normalmente, a administração, você faz o serviço, os 30 dias, faz a medição, você recebe depois de 30 dias. Então, você vai ficar quase 2 meses aí que você precisa de caixa para manter a sua obra andando. Só que no final do ano é diferente. São aproximadamente 3 meses, porque demora a chegar o numerário. Né? Precisa da aprovação da lei orçamentária anual. Ok? Então, nesse caso, você vai precisar dos 46 com 52, quase 150 mil no final do ano para a sua empresa não quebrar. Então, a sua segunda/terceira medição, você vai precisar quase de 150 mil de capital de giro, né? Ou pegando empréstimo ou tendo isso na empresa. Se você tiver um capital de giro nesse valor, fica bem fácil levar essa obra aqui. Então, aconselho muito vocês verificarem essa situação. Quando for na virada do ano, conte com 3 meses, né, de capital de giro para tocar a sua obra. Se for durante o ano a sua obra, 2 meses. Então, essa é a dica que eu dou por causa do atraso do numerário no final do ano. Bom, senhores, essa é uma análise preliminar que eu faria para verificar se valeria a pena estudar mais esse edital. Não sei, porque para que você vai estudar um orçamento dessa obra ou entrar de cabeça se você não tem condições de tocar ela, né? Se você não tem nem condições de participar do certame de licitação. Então, uma análise preliminar que eu faria para verificar, não, vale a pena fazer um estudo melhor do orçamento? Aí sim, eu ia fazer toda a minha proposta de licitação, ia montar meu orçamento, ia verificar quanto eu poderia ganhar naquela licitação, se eu teria condições de antecipar a minha obra ou não. Mas isso é um outro vídeo, como eu montaria minha proposta e como eu pensaria em analisar o meu orçamento.
Ok, pessoal? Espero que tenha gostado do vídeo. Se foi interessante para você, se você esperava mais, se tem dúvida em relação a alguma coisa, por favor, escreva aí no comentário e compartilhe esse vídeo para chegar no máximo de pessoas. Grande abraço a todos.